Olá, muito boa tarde e vamos aqui com o nosso seminário Arrebatando o Coração dos Nossos Filhos. E hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo de número 7, é o último capítulo do livro. Então hoje nós encerramos essa maratona deste livro. Como falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. Bom, o capítulo 7 deste livro, ele começa com uma síntese, ele retoma um pouquinho o capítulo 6 para fazer uma seguinte aplicação. Ele diz assim, sobre liberar os filhos, né? Como eu já havia dito, eles citam muito um livro anterior que elas escreveram, que é Pais Liberados, Filhos Liberados. Então eles retomam um pouco esse livro, retomam o capítulo 6 para falar sobre liberando, né, os filhos do desempenho de papéis. Então eles falam assim, que é muito importante os pais entenderem que a mudança que precisa acontecer para que nós venhamos a liberar os nossos filhos, ela é uma mudança que requer de nós o conhecimento ativo de muitas habilidades. Não é simplesmente você decidir, eu agora vou liberar o meu filho de desempenhar esse papel de birrento. Não vou tratar mais ele como birrento. Essa decisão por si só não vai ser suficiente. É isso que elas partem desse pressuposto. Você precisa trazer várias habilidades, que são todas as habilidades que elas já trabalharam no decorrer do livro, que é os sentimentos das crianças, trabalhar a resolução de problemas, trabalhar a autonomia, trabalhar o elogio descritivo, as alternativas ao castigo, por aí vai. Então, o que nós precisamos pensar, né? Vamos fazer já esse exercício aqui nós, como educadores. O que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar que ajudar o meu filho em algum problema que ele esteja passando em relação à comunicação ou até mesmo em relação a um comportamento não requer uma decisão por si só. Eu preciso ter o conhecimento ativo, ou seja, eu preciso colocar em prática muitas habilidades, não vai ser uma só, tá? Então, primeiro, vamos sempre pensar nisso. Na minha casa, eu não posso pegar um capítulo e falar, eu quero trabalhar só isso aqui e eu vou ver mudanças significativas no comportamento do meu filho. Não, você precisa desenvolver várias habilidades, não só essa, tá? Não só essas, várias outras que a gente vai adquirindo, né? É até interessante que em uma parte aqui da conclusão, lá no finalzinho, ele vai falar sobre os feedbacks negativos que elas tiveram, e um deles foi que eles não trataram o castigo no sentido do cantinho do pensamento, né? Que é muito famoso, né? Deixar pensar 1 minuto para cada ano de idade, tal. Então elas vão falar aqui um pouco sobre isso, a opinião delas, mas no sentido de que não é só o que o livro traz, né? Existem N maneiras de tentarmos influenciar o comportamento dos nossos filhos, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, associe as habilidades, tá? Não pense que você vai trabalhar só o capítulo X ou Y que vai dar certo. Não, tenta ter uma visão um pouco mais holística, né, da abordagem. E vai ali pegando um pouco de cada capítulo e vai montando a sua estratégia de relacionamento. Bom, depois ela parte para um exemplo bem extenso, que é o exemplo da princesinha, que eu não vou trazer aqui, que ele é bem extenso. Mas ela de novo coloca que uma família vai agir do jeito tradicional, do jeito A, e outra família vai aplicar as ferramentas, as técnicas. Então, uma família vai ceder, vai aceitar a birra, vai aceitar a chantagem da filha, vai gritar, vai ter aquele comportamento padrão. E a outra família não, vai conseguir se posicionar com firmeza, vai negociar, vai tratar a resolução de problemas, né? Mas vai conseguir desenvolver na criança habilidades positivas, tá? Depois vem uma frase que eu achei importante trazer, que diz assim, ó, o drama da vida real não nos dá tempo para ensaiar. Por que eu achei importante trazer essa frase? Porque quando a gente lê o livro, tem muitos exemplos, tem muitas ilustrações de como nós devemos agir, né, nas tirinhas. Porém,
no dia a dia, na hora do vamos ver, nem sempre você vai conseguir lembrar. Ah, peraí, deixa eu ir no capítulo 6, sobre alternativas ao castigo. Deixa eu ver então o que eu tenho que fazer nesse momento. Não, na vida real não vai ser assim. Então, você precisa o quê? Estar sempre atento e entender qual é o seu propósito, tá? E aí, nesse entender, eu entro já para a próxima fase desse último capítulo, que são os princípios para uma direção. Antes de entrar nesses princípios, sobre esse exemplo que eu dei, né? Achei que achar. Isso é muito complicado. Então, o que eu sugiro vocês fazer? O que eu fiz e sempre faço com o resumo de alguns livros. O meu tá manuscrito, mas o que eu faço? Eu pego uma folha A4, eu divido ela no tanto de capítulo, de maneira que em uma folha A4 precisa caber todos os capítulos do livro. E aí vamos supor, aqui ó, eu coloco um resumo dos tópicos, as ferramentas, para que eu possa ter acesso rápido. Esse é capítulo 2, depois capítulo 3, 4, 5, capítulo 6, capítulo 7, tudo em uma folha só. Geralmente eu coloco isso na geladeira e deixo lá por alguns dias. Sempre que eu leio um livro eu faço esse tipo de resumo e deixo para mim ter um acesso rápido, né? Então ali eu tenho as principais ferramentas daquele capítulo e eu consigo, né, acessar. Então façam isso, faça um pequeno resumo, bem pequeno mesmo, para você se lembrar de algumas palavras-chave, de algumas frases de orientação, tá bom? Daí ele vem, elas vêm depois que elas fazem essa afirmação, que não dá para você ir lá, né, ensaiar como que você vai falar com sua criança, não. Na vida real é diferente, então você precisa ter princípios, porque se a gente não vai decorar o que o livro está dizendo. E quais são esses princípios? Eles colocam alguns, eu vou citar alguns aqui, pra gente caminhar pro final desse capítulo. Ele fala assim, ó, nos princípios de direção. Primeiro, encontrar uma nova maneira de conviver. Elas querem dizer que a maneira como nós fomos criados é uma maneira arcaica, uma maneira opressora, é uma maneira autoritária, porque as pessoas têm essa visão, né? Que a nossa geração, a geração dos nossos pais e avós, era uma geração que não tinha essa vibe de ficar explicando coisa para criança, né? Conversando demais com criança, tendo muita paciência com criança. A criança era meio que, assim, pelo menos realmente essa é a minha realidade, né? Minha mãe, meus avós não tinham essa sensibilidade toda. Então eles falam que nós precisamos entender que um dos princípios é encontrar uma nova maneira de viver. Nós não podemos reproduzir esse comportamento para os nossos filhos, tá? Então, lembre disso, não é porque eu vivi assim e fui ensinada assim que eu vou reproduzir isso do meu filho. Segundo, aprender a viver sem culpas. Seja gentil com você mesmo. Então, às vezes a gente erra, às vezes a gente lê o livro, a gente ouve, né, o resumo do livro e a gente pensa tantas coisas que a gente poderia fazer e tantas coisas que a gente está fazendo tudo errado. Eu mesmo, quantas coisas que eu olho e falo, poxa, isso aqui eu faço totalmente errado. Não no sentido de que tá errado, no sentido que tá diferente. Às vezes a sua maneira de ver a criação do seu filho vai ser diferente em alguns tópicos e para mim em alguns foi diferente. E tá tudo bem, né? Cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Claro que a gente tem que sempre procurar aprender, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, que as autoras querem deixar bem claro, é o seguinte: não seja tão rigoroso ou rigorosa com você mesma. Assim como você é gentil com o seu filho, seja gentil com você. Se você sempre vai dar novas chances para o seu filho, dê chances para você. Às vezes aquela oportunidade passou, eu mesmo já aconteceu isso muitas vezes comigo. Em situações em que eu faço algo, depois eu paro e falo, poxa, eu não deveria ter feito assim. Eu deveria ter falado diferente. Daí eu penso, da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez eu não vou fazer assim. Então, entenda que sempre você vai ter uma nova oportunidade para fazer diferente, tá bom? Então pense nisso, não se culpe tanto, saiba que você tá fazendo o seu melhor e você vai ter a oportunidade de acertar da próxima vez, ok? Outra coisa, encontrar uma maneira de expressar a nossa irritação sem causar dano a ninguém. Ela dá o exemplo aqui de uma mãe que às vezes nós estamos assim, em alguns dias, em alguns momentos, nós somos mais propícias ou propensas? Bom, não sei. Nós ficamos mais suscetíveis a ficar estressada demais. E aí, a gente se conhece. Eu mesma me conheço. Eu sei os horários, eu sei na minha rotina o momento que eu vou acabando, assim, a minha paciência vai ficando acabando. E eu tenho momentos que eu preciso falar pra minha filha. Eu falo, Darla,
nesse momento, a paciência da mamãe, ela já está zero, ela já está assim, ó, nas últimas. Então eu gostaria que você colaborasse de uma maneira muito especial, para a mamãe não ficar irritada e não gritar com você. Eu já falo nesse tom, imagina eu gritando, né? Então, o que o livro fala? Encontre uma maneira de expressar a sua raiva sem causar dano a ninguém. Por exemplo, se você tá estressada, você tá com raiva, tá irada, não desconta no seu filho. Encontre uma maneira de trabalhar isso, de expressar essa raiva sem prejudicar o seu filho, porque isso é o que muitas vezes acontece, né? A mãe tá com raiva, tá irritada, tá estressada, tá sentindo dor, tá cansada, tá com sono, tá com fome, e ela vai e pega o filho ali que derramou um copo de água no chão, que é uma coisa normal que toda criança faz, e aí ela descarrega na criança e humilha, e xinga, e grita, e bate. E a criança fica, né? Nossa, ela derramou um copo de água no chão. Então, se conheça. Encontre uma maneira de lidar com os seus momentos de estresse. Ele até conta um exemplo de uma mãe que um dia estava muito estressada, precisava arrumar a casa porque ia receber visita. E quando os filhos chegassem da escola, ela sabia que ela ia ficar estressada porque eles chegavam fazendo barulho, fazendo bagunça, e ela tinha que arrumar a casa. E ela escreveu um bilhetinho bem assim: a mamãe está igual uma bomba relógio. Tipo assim, prestes a explodir. Cuidado. Então, quando as crianças chegaram e viram aquele bilhete, elas entenderam. E aí elas começaram a diminuir o barulho, começaram a pegar suas mochilas e colocar no lugar. Então, assim, se conheça para que o seu comportamento não faça mal para os seus filhos. É isso que eles querem dizer. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, ele cita vários exemplos, eu vou pular alguns. E aí eu quero citar só mais um, que ele fala assim, isso aqui é muito importante. Queremos romper o ciclo de conversas inúteis. Gente, isso aqui é muito interessante, porque como eu disse, nós fomos criados diferente. Mas a proposta do livro é entender que a nossa geração exige um comportamento diferente dos pais. Eu lembro que esses tempos a Darla, ela pergunta tudo, né? Criança, né? A gente faz tudo, por que isso, por que isso, por quê, e aí eu fico explicando tudo pra ela, eu explico tudo. Aí um dia minha irmã olhando falou bem assim: antigamente os nossos pais, nossos avós não tinham essa paciência de ficar explicando coisa pra menina. E um dia ela falou que estava num lugar, na rodoviária, isso é ela que lembra. E ela falou que viu uma menina de aparelho. Minha irmã tem uns 45. E ela olhou aquilo, viu aqueles treinos na boca da menina, né? E falou: vó, o que é aquilo? É isso que minha avó olhou e falou: ah, isso é bestagem, minha filha. Porque nem ela sabia o que era. Então, assim, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham essa orientação de levar em consideração a personalidade dos filhos. Os filhos, né, eram criados meio que assim, vai aprender de ver. Não tinha essa preocupação de orientar, de instruir. É claro, gente, que tem uma regra, mas eu tô falando assim, faz muito sentido pra mim esse comportamento, né? Na nossa família era muito assim. Tinha muito amor, tinha carinho, tinha cuidado, roupinha limpinha, comidinha na hora, ensinava a trabalhar, a ser direito, honesto. Mas não tinha essa pegada, né, de ficar ali ensinando muita coisa, conversando, entendendo, olho no olho, né, explicando muita coisa, igual o livro orienta, né, soluções. O que você acha que a gente pode fazer para resolver esse problema? O que você sugere? Não tinha isso não. Mandava o adulto e a criança obedecia ou caía na taca. Então, assim, o que ela tá falando? Vamos cortar esse ciclo de conversas inúteis, onde pais ignoravam, né, as curiosidades dos filhos, as necessidades dos filhos. Isso não precisa perpetuar. É isso que elas querem dizer. E, junto a isso, oferecer aos nossos filhos um legado diferente. Porque, partindo já desse pressuposto, elas vão dizer que o modo de comunicar que o livro propõe é um modo de comunicar que vai ser utilizado pelos nossos filhos durante toda a sua vida. E aí, qual que é esse modo de comunicar? E eu resumi aqui em 3 palavras: relacionamentos saudáveis, respeito mútuo e compreensão de sentimentos. Tem uma parte aqui, né, essa questão da compreensão, que ele cita um exemplo bem interessante de uma mãe que o filho dela deu um problema no olho e ela levou ele no oftalmo, e o oftalmo disse que ele tinha que usar um óculos com um tampão em um dos olhos 4 horas por dia no horário escolar. E quando ela começou a colocar esse tampão no filho dela, ela falou que ele ficava desesperado, irritado, e ficava dando trabalho, tirava e chorava e dava birra e não ficava. E ela falou que estava ficando tão estressado com aquele comportamento do filho que ela já não sabia o que fazer. E aí um dia, na hora de sair,
ela tentando conversar com o filho dela, ela falou: filho, eu vou colocar esse tampão e vou usar ele hoje 4 horas por dia. E ela colocou o tampão. E ela falou que quando ela colocou aquele tampão e começou a fazer as coisas, ela falou assim: gente, que horrível. Ela falou que perdia a noção de profundidade, tinha dificuldade para assimilar as portas do armário, porta da geladeira. Começou até a tropeçar em algumas coisas. E aí ela ficou as 4 horas com aquele tampão. E depois ela tirou e falou pro filho dela, falou: filho, é horrível usar esse tampão, você tá coberto de razão, é muito ruim. Só que é importante, nós não queremos que piore a sua visão, então eu peço que você tenha um pouco mais de paciência e tal. E aí ela fala que o filho dela, depois daquilo, ficou muito mais tranquilo, porque o fato dela ter usado aquele tampão e entendido as dores dele, entendido as dificuldades dele, fez com que ele se colocasse no lugar dela. Então, assim, essa questão, né, do respeito, de compreender, os nossos filhos, eles são pessoas, né? E às vezes a gente trata eles como coisas, a gente realmente faz isso, a gente ignora os seus sentimentos, a gente ignora que eles têm uma autonomia dentro deles, eles querem ter uma voz, eles querem se posicionar. E nós precisamos simplesmente moldá-los, lapidá-los. E nós que somos cristãos, vou além, precisamos prepará-los para serem lançados. E isso é muito importante, tá? Bom, depois o livro segue na conclusão e aí ele traz um tópico que é 20 anos depois. E o que eles falam nesse capítulo? Eles falam sobre a relevância do conteúdo, uma vez que o livro foi escrito há 20 anos. E o que elas falam sobre a relevância desse conteúdo? Bom, as palavras são tão interessantes que eu decidi ler o que o próprio livro diz, lá na página 264. E quando elas releram o livro 20 anos depois, elas queriam ver se precisava atualizar ou não. E elas escreveram isso aqui, ó. Quando lemos o nosso livro, tendo em vista o novo milênio que começou, chegamos à mesma conclusão. Os princípios eram mais relevantes do que nunca, porque os pais, independentemente do seu status, estavam mais estressados e ocupados do que nunca, divididos entre as demandas conflitantes do trabalho e da família, esforçando-se para encaixar 48 horas em 24 e tentando fazer de tudo e ser tudo para todas as pessoas importantes das suas vidas. Some a isso uma cultura consumista que bombardeia os seus filhos com valores materiais. A televisão, que os expõe a cenas sexuais explícitas, computadores que lhes oferecem companhia pouco saudável instantaneamente e videogames que os dessensibilizam à violência, filmes que os estimulam com assassinatos múltiplos em nome da diversão e do entretenimento. E não é difícil entender por que tantos pais hoje sentem-se abalados e sobrecarregados. Ou seja, os conceitos que elas trazem, segundo elas, são mais atuais do que nunca. Tendo em vista essa influência negativa e constante que os nossos filhos vêm sofrendo, precisamos ser para eles esse refúgio de vida, de verdade, de compreensão, de porto seguro. E eu achei muito interessante esse trecho, né? Eu achei ele muito real e muito patente, né, aos nossos olhos. Depois o livro segue para 2 apêndices. O apêndice 1 são cartas, várias cartas que elas receberam ao longo dessa trajetória, cartas positivas com exemplos de como os pais conseguiram bons resultados nos comportamentos dos seus filhos. Depois o apêndice 2 são as cartas negativas e encerra o livro depois desse apêndice 2. Eu quero citar aqui 2 tópicos desse apêndice 2 que é muito importante, que é o mas e por quê. Dentro desse apêndice de cartas negativas, elas mostram cartas que elas receberam de pais que estavam queixando que aplicaram as técnicas, mas não deu certo. Aplicaram as técnicas, mas não tiveram bons resultados. E elas perceberam que sempre havia ali algum detalhe que tinha que ser ajustado. E ela cita vários, né? O se, o então, mas eu vou compartilhar aqui com vocês o mais e o porquê. E elas dizem que sempre quando os pais utilizavam as ferramentas, eles colocavam um mais. O que é esse mais? É aquele mais de porém. E o que elas colocam? Quando você usa o mais, você está jogando fora tudo que você falou anteriormente. Por exemplo, filho,
eu entendo, vamos dar o exemplo do tampão. Eu entendo que você não gosta de ficar com esse tampão, mas você tem que ficar. Quando você usa o mais, você está, tipo, anulando tudo que você falou. Você tem que evitar usar o mais, tá? Então você usa outra palavra, por exemplo, entretanto, o problema, porém. Vou dar outro exemplo. Ela fala assim, um exemplo, uma criança que não gostava de ficar com babá, a criança não gostava de jeito nenhum de ficar com babá. E a mãe tinha que sair para fazer uma palestra e tinha que contratar uma babá para ficar com o filho. E aí ela chama o filho e fala, filho, eu sei que você não gosta de ficar com a babá, mas eu vou ter que fazer uma palestra. E aí você vai ter que ficar com a babá. Então, tipo, não adiantou nada o que ela falou, porque o mais comunica pra criança que, tipo assim, não vai mudar nada. Resumindo. Então ela sugere que você diga assim, filho, eu sei que você não gosta de ficar com babá, o problema é que eu preciso dar uma palestra, porque aqui vai entrar o outro tópico do livro, que é a resolução de problemas. O seu filho vai dizer assim, mas e se eu for com você e ficar quietinho? E se a gente passar na casa da fulana e eu ficar na casa da fulana? Então assim, a ideia é, evite o mais. Por quê? Porque às vezes você tá indo bem, falando que tá entendendo o seu filho, mas vai ser assim. Então, tipo assim, por que você tá conversando comigo, falando que me entende, propondo mudanças, sendo que no final vai ser do seu jeito? O mais, segundo elas, comunica isso pra criança, tá? E a outra é o porquê. Isso que é assim, quando você pergunta pra criança, quando ela faz uma coisa errada, e você pergunta pra ela, por que você fez isso? Por que você foi lá e derramou todos os brinquedos, sei lá, né? Por que você fez tal coisa? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta, a criança fez algo ruim, né? O que as autoras querem que a gente entenda? Quando você pergunta por quê, você não dá para a criança a alternativa de mudança, alternativa de ver a situação diferente. Você expõe ela ao seu problema, você só dá para ela a opção de olhar para ela e pensar, como eu sou ruim, como eu sou desorganizado. Tipo, por que você não pegou o seu caderno que você tinha que ter levado para aula? A criança esqueceu. Por que você não pegou? Como eu sou esquecido. Você só reforça o defeito, entende? Então, evite o porquê. Nesse sentido, quando esse porquê só leva essa criança a ver o problema que ela tem, o defeito que ela tem. Então, cuidado com esse porquê exaustivo. E a gente faz muito isso, né? Por que você fez isso? A criança fica ali. E ela tá pensando, cara, eu sou muito ruim, eu sou muito baguncento, eu sou muito esquecido. Por que você esqueceu? Por que você levou? Por que você deixou? Por que você não pegou? A criança não vai ter resposta. Por quê? Porque ela só consegue olhar para ela e ver o quanto ela não foi capaz de fazer o que ela deveria ter feito, tá? Então, é isso. O livro encerra depois dessas cartas e ele encerra com uma opção de famílias que queiram trabalhar com o material deles para o workshop. Então, assim como eu achei que seria válido fazer, né, esse seminário, gravar esses vídeos, existem pessoas que também tiveram essa iniciativa de reproduzir esse material. Então, para quem tem esse desejo, professores, psicólogos, pedagogos que gostaram das ferramentas e queriam aplicá-las, eles se cadastram para receber mais material para trabalhar com esses workshops, ok? Então é isso. Eu quero resumir com as 3 palavras que eu havia dito: relacionamentos saudáveis, respeito e compreensão. Eu acho que esse livro gira em torno dessas palavras, uma maneira diferente de abordar os nossos filhos. Como falar para o nosso filho ouvir? Fale com respeito, fale de maneira que leve em consideração quem ele é. E como ouvir para o seu filho falar? Ouça de verdade, ouça com amor, ouça com interesse, porque aí sim o seu filho vai começar a falar, principalmente para os maiorzinhos, né, que não gostam de comunicar. Se ele perceber que você realmente está interessado, ele vai começar a falar, ok? Bom, é isso. Tem muitas coisas que a gente poderia ficar aqui, né, comentando, entrando, né, em detalhes, mas a proposta é ser bem objetiva. No resumo do livro, relacionamento, respeito e compreensão. Vamos tentar aplicar isso nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. Faça o resumo na folha de papel A4, coloque aí por alguns dias em um lugar visível, compartilha com o esposo, com a esposa, com educadores e, na medida do possível, vai sempre relembrando essas ferramentas, porque realmente são ferramentas que podem nos ajudar
sim, né, no relacionamento e no comportamento dos nossos filhos. No mais, Deus abençoe vocês, um beijo, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, compartilha com as mamães aí que estão nessa luta como nós, de educar os nossos filhos e acima de tudo para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, até mais. Você sabia que eu tenho um curso Como Evangelizar o Seu Filho até os 2 anos de idade? Isso mesmo, quero te convidar para conhecer o meu curso. Esse curso ele é prático e eu vou te ajudar, eu vou te dar ferramentas e métodos para você que está grávida, para você que é mãe de criança pequena e tem dificuldade de trabalhar o espiritual com seu filho, de trabalhar o evangelismo para o seu filho. Conheça o meu curso. É um curso muito dinâmico, é um curso prático que tem assim atividades para o dia a dia e já abençoou várias pessoas. É um curso que realmente tem edificado muitas mães na caminhada e eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você tiver interesse, clica no link para você conhecer o meu curso e ser abençoado de uma maneira muito especial. Beijo, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.